Olá, bem-vindo a todos e a todas, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Esse é o nosso canal Apologética Defendendo a Fé. E hoje vamos, estudar a matéria sobre qual é a diferença entre os apóstolos do cristianismo bíblico e do mormonismo, ok? Essa aula vai ser bastante rápida e vai ser assim muito educativa. Tá certo? Trouxe aqui algumas informações didáticas, apologética, que creio eu que vai fazer muita diferença na sua vida e no teu crescimento apologético. Tá certo? Eu sou apologista Gaspar P. Santo, né? E estamos aqui pelas misericórdias do Senhor Jesus. O nosso canal é novo, ok? Então ore pela gente. Antes de nós darmos o pontapé inicial do nosso estudo, há duas coisas eu gostaria de falar. A primeira, se caso você se interessar pelo slide, é só comentar aqui, fazer alguns comentários que nós enviaremos gratuitamente, sem cobrar nada. Porque o nosso propósito aqui não é ganhar dinheiro, tá bom? E nem ficar rico, mas sim abençoar a sua vida e ter um bom crescimento assim na obra do Senhor. A segunda, já que nós estamos aqui tratando as coisas do Senhor, eu gostaria de pedir você que orasse comigo, para que assim o Senhor Jesus nos abençoe e abra o nosso entendimento para a palavra dele. Amém? Então, vamos lá. Vamos orar? Querido Deus, glorioso Pai, aqui estamos na tua gloriosa presença. Te peço perdão por meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros e pelas minhas transgressões. Deus, que eu possa ser um canal nas tuas mãos, Senhor, que eu possa ser instrumentalizado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Abençoe esse irmão que tem dúvidas, Senhor, sobre a apologética e também tem dúvidas sobre as seitas como o Testemunho de Jeová, a Adventista, Mormonismo. Alguns pensam que eles são cristãos, Pai, mas nessa aula vai ser demonstrado que eles não são evangélicos, não têm compromisso com o Senhor. Então, Senhor, nos abençoe, nos dá graça e misericórdia. Te pedimos e ficamos gratulados em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmão. Então, vamos para o nosso primeiro slide. Nesse slide, eu coloquei uma nota apologética aqui que creio eu que vai ser de grande valia para você, que vai aumentar assim o seu nível de conhecimento apologético. Quero dizer para os irmãos que eu não sou melhor que ninguém, tá? Estou começando agora nesse canal, né? Sou formado pelo Ministério Apologético da Assembleia de Deus. O diretor é o pastor Mauro Alves e também o Ministério Apologético Cristo Salva. Temos como reitor, o diretor, no caso, né, o professor Gali, ok? Dito isso, então vamos para a nossa introdução, nossa nota apologética, que vai ser muito interessante, beleza? Então vamos lá, leia comigo. Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração, esteja sempre preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso está escrito em 1 Pedro 3,15. Do lado aqui você vê o lobo, né, que é o símbolo da seita, né? E nós colocamos ele, certo? Porque ele é o representante, é o herejão da seita. Está escrito aqui, em 1 Timóteo 4,2. O Espírito diz claramente que no último tempo alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tal ensinamento vem de homens
hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Muito bem, dito isso, né, vamos assim fazer um breve comentário. Irmão, tanto a seita Testemunho de Jeová como a unismo e outras aberrações aí, eles tiveram a sua origem assim numa igreja sólida, tá? Então eles abandonaram a fé e criaram seus próprios caminhos, as suas heresias, ok? O fundador do mormonismo, ele era da igreja metodista, Charles Taylor, o falso profeta Testemunho de Jeová. Os pais e ele também pertencia à igreja presbiteriana. E o que aconteceu? Eles abandonaram a fé e criaram seus próprios métodos de salvação. Muito bem. Aqui eu coloquei, irmão, caso você não saiba, ou você sabe ou esqueceu o que é apologética, então eu coloquei aqui. Tá? O que não é apologética? Ponto 1. Apologética não é criticar a religião de outro. Apologética não é isso. Tá? Não é isso. Se você critica a religião de outro, apologética não é isso. Brevemente, vamos colocar aqui um estudo sobre como você evangelizar a seita, como é que você define a seita heresia, enfim. Ponto 2. Apologética não é menosprezar as demais crenças. Ponto 3. Apologética não é declarar guerra aos demais credos. Então, irmão, nós temos que fazer apologética com amor, com respeito, não concordando com as heresias deles, mas nós temos que respeitar a religião de outros. Tá? Aqui está o nosso amiguinho, nosso amigo Dr. Norman Geisler, né? Que eu bebo muito das águas dele, do seu ensinamento. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque para mim ele foi um dos melhores apologistas do mundo, para mim. Tá? Segundo o Dr. Norman Geisler, talvez esse nome, se eu estou pronunciando errado, os irmãos me corrigem. Segundo o Dr. Norman Geisler, a apologética é a disciplina que lida com a defesa racional da fé cristã. O termo tem origem, ele continua, na palavra grega apologia, que apresenta dar uma razão ou defesa. Então, está aqui a enciclopédia apologética dele, que é muito bom. Tá certo? Então, a apologética é isso. A apologética é a disciplina que lida com a defesa racional da fé. Então, para você dar uma resposta, você tem que ter um pouco de raciocínio. A gente não pode querer debater com a seita sem ter um raciocínio. Tá? E lógico, certo? Então, a apologética é isso, é uma defesa. Então, quando você está debatendo, você está defendendo a sua fé. Hoje em dia, principalmente essas heresias, essa igreja que parece mais sinagoga de Satanás, o neopentecostalismo. Ele não sabe defender a fé. Não, você pergunta algo, quem foram os pais das igrejas apostólicas? Cita aí um apologista. Qual a diferença da graça para a lei? E coisas desse tipo. Quais são os fundamentos do cristianismo? Eles não sabem. Aí pega uma seita, um testemunho de Jeová na vida deles aí, e os caras fazem um massacre da serra elétrica. Ok? Então nós precisamos
saber o que é apologética e precisamos aprender a dar uma resposta. Graças a Deus, Deus tem colocado muitos mentores na minha vida, como citei na primeira fala, né? Aí, e que eu não sei, eu pergunto. Não é vergonha você não saber. É vergonha você poder responder errado, né? Você vai lá e responde errado, aí é uma vergonha, ok? Então, vergonha é isso, é você responder errado, tá? Agora, você perguntar não é vergonha, ok? Beleza, vamos para a nossa próxima slide. Aqui está uma pergunta. O mormonismo é uma seita? Aí está o juiz lá, né, com o martelinho dele. Tá. Resposta apologética, sim. O mormonismo é uma seita do diabo. Não tem conversa, irmão. É do diabo, tá? Então eu fiz a questão aqui de colocar bem razoável o pano de fundo histórico da seita do mormonismo. Tá? Um breve pano de fundo histórico da seita. Leia comigo. Ponto 1. O mormonismo teve início com o falso profeta chamado Joseph Smith Jr., que nasceu em 25 de dezembro de 1805, em Venote. Ele era o quarto filho de Lossie Joseph Smith. Eu não sei se pronuncia assim, mas vamos lá. Lossie Joseph Smith. O pai de Joseph Smith era conhecido como caçador de tesouros enterrados, particularmente o do Capitão Kidd. E sua mãe era extremamente supersticiosa. Estou sem óculos, mas é isso mesmo. Ponto 2. Olha só a aberração, irmão, que Joseph Smith comenta aqui. Joseph Smith Jr. afirmou que estava perturbado pela diferença entre as denominações do cristianismo e perguntava-se qual seria a verdadeira. Ele perguntou, né? Prosseguindo, em 1820, quando ele tinha 14 anos, ele foi para a mata para orar a respeito disso e alegou que todas as igrejas e os seus credos eram uma abominação e que Deus, o Pai e Jesus apareceu e lhe disse para não unir-se a qualquer daquelas igrejas dominacionais e que todas as igrejas e os seus credos eram uma abominação. Aqui, irmão, né? Aqui, ele diz que lá no mato lá, Deus que apareceu para ele, o pai, botei aqui, né? Ele aqui como um garoto aqui, um moleque aqui é a suposta visão. Ele disse aqui que o pai e o filho apareceu para ele aqui e disse que todas as igrejas, Assembleia de Deus, tradicionais, pentecostal clássica, batista tradicionais, não é essas que tem aí, nessa Assembleia neopentecostal que parece mais sinagoga do diabo, a presbiteriana do Brasil, enfim, essas igrejas sérias, a suposta visão que ele teve do pai diz que todas as igrejas, todas, estavam erradas, e os seus credos de fé eram uma abominação. Uau! Que mancada, hein, que ele cometeu, isso a gente vai ver. Agora chegamos aqui à nossa introdução, ali era a nota, então aqui uma breve introdução, tá? Que eu coloquei aqui.
De acordo com Efésios 2,20, os membros que formam a igreja estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, certo? De acordo com Efésios 2,20, os membros que formam a igreja é isso aí. Uma vez que os alicerces está pronto, ele não é jamais construído novamente. Construir-se sobre ele, a Escritura descreve o trabalho dos apóstolos e dos profetas quanto à sua natureza, como trabalho de base. Os apóstolos do primeiro século compreenderam que Deus estava provendo uma revelação singular por seu intermédio. 1 Coríntios 2,13. Leia comigo. Delas também falamos, não com palavra ensinada pela sabedoria humana, mas com palavra ensinada pelo Espírito, interpretando a verdade espirituais para os que são espirituais. Aqui está um castelo já pronto, irmão. Botei aqui, fiz a questão para dar sentido à nossa aula, né? Eu botei aqui um castelo pronto aqui, simbolizando uma linguagem figurada, para falar, né, para os irmãos que não existe, não tem apóstolo mais hoje. Esse negócio de apóstolo aí, pastora, isso aí é tudo coisa do demônio, do diabo. Não existe apóstolo. E não existe também pastor e mirim também, entendeu? Tudo que o apóstolo fizeram, eles tinham a base sólida na palavra do Senhor. Então, toda a doutrina bíblica foi lançada sobre o apostolado. Aqui está o castelinho aqui que eu botei, né, simbolizando os apóstolos, já está posto o alicerce. Ok? Muito bem, então vamos lá. Os apóstolos bíblicos teriam que ser testemunhos oculares de Cristo ressurreto, é isso mesmo. Aqui começa a nossa navegação, tá? Os apóstolos bíblicos teriam que ser testemunhos oculares do Cristo ressurreto. Vamos ler. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e depois ter aparecido também a mim, como um que nasceu fora do templo. 1 Coríntios 15,7-8. Aqui está um símbolo, né? Do homenzinho aqui representando o apóstolo Paulo, quando ele teve aquela visão de Cristo lá em Damasco. Quero dizer algo para você, irmão, aqui, vamos corrigir uma má interpretação que muitos irmãos menos avisados acabam cometendo. É aquele negócio, se você ensinar errado, você vai aprender errado e vai transmitir errado, tá? Muitas das vezes o cara acha o argumento do camarada, o camarada tem um argumento bom, sólido, mas o argumento dele é falho. Ok? Muitas vezes o argumento dele é falho. Nós temos que ser como um crente beriano, né? Fazer uma boa hermenêutica aos crentes de Bereia. Quando Paulo pregava, ele fazia falando assim, na ótica, uma visão, né, bíblica, eles faziam uma hermenêutica ali, da maneira deles, para ver se aquilo que o apóstolo Paulo pregava estava de acordo com a Escritura. Assim, nós também temos que fazer uma hermenêutica para ver se aquilo que o camarada está pregando está de acordo ou não. Muito bem. Muitos aí já ouviu falar que o apóstolo Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala nada disso, irmão. Fala que ele caiu. A Bíblia não cita cavalo, boi, vaca. Não tem nada disso ali. Simplesmente fala que ele caiu. Tá? Só para fazer essa breve correção aqui, para você não cometer erro quando for debater com alguém e pôs as escrituras, né? Queria falar das escrituras e você cometer esse erro crasso aí. Tá? Aqui está um homenzinho aqui, simbolizando o apóstolo Paulo, quando ele caiu lá. Ok? Então lembre-se, o apóstolo Paulo não caiu nada
do cavalo, que não tinha cavalo ali. Só se for cavalo de madeira, mesmo assim não tinha. Muito bem, então vamos lá para o nosso próximo slide. Então vamos analisar à luz da Escritura qual é a diferença entre os apóstolos bíblicos e os apóstolos da seita do mormonismo, ou seja, os falsos profetas. Tá? Aqui, os apóstolos bíblicos eram autenticados por incríveis milagres, é isso mesmo. Os apóstolos bíblicos era autenticado por incríveis milagres. Aí, 2 Coríntios 12.12, para facilitar a sua leitura. Depois os irmãos só conferem lá, para ver se está de acordo a referência, porque muitas vezes a gente erra, tá? Mas não somos perfeitos. Até livro, eu já peguei livro aí, o cara colocou a referência errada. Então vamos lá. As marcas de um apóstolo, sinais maravilhosos. Opa! As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Então tá aí, né? Aqui está um apóstolo fazendo um trabalho de evangelização e orando, fazendo não vou nem falar ungir, porque não existe. Pode até ser ungir, mas ungir aqui, digamos que está ali, não no sentido com óleo ungido, como a pessoa traz hoje para os nossos tempos, né? Porque o óleo ungido naquela época era como uma aspirina, um Doril, um Dorflex, era dessa forma, não era como a pessoa tá usando aí, levando óleo ungido para casa, e não existe isso mais, irmão. O óleo ungido, tá? Era como remédio, não era dessa forma. Aí hoje nós não precisamos do óleo ungido. Por quê? Porque nós temos a pessoa do Espírito Santo. Tá ok? Brevemente a gente vai falar outra aula, nas outra aula sobre esse tema, sobre a unção do óleo ungido. Será que realmente precisamos no Novo Testamento usar óleo ungido? Tá? Enfim, para matar a sua assim, seu suspense, né? Não precisamos de óleo de dois. E eu sou pentecostal clássico, tá bom? Mas eu não passo manteiga no bigode do gato e nem das heresias. Muito bem, então vamos lá. Prosseguindo. Qualquer pessoa que reivindique ser um apóstolo, é isso mesmo, qualquer pessoa que reivindique ser um apóstolo deve obrigatoriamente ser autenticado pelos sinais de um apóstolo. Os apóstolos mormons não possuem tal atestado. Tá aí a cara do falso profeta aí, Joseph Smith, roubador de cavalo, né? Então, irmão, tá aqui. Os apóstolos mormons não possuem tal atestado miraculoso. Não tem. Tá? Não tem. Tá ok? Muito bem, vamos para os próximos slides da nossa aula apologética defendendo uma fé. Além do mais, a revelação oferecida pelos profetas apóstolos mormons contradiz claramente a decisiva revelação, abre aspas, uma vez por todas, eu botei aqui só um versículo só, uma vez por todas, que foi dada, né, uma vez por todas. Está lá em Judas 3. Transmitida pelos apóstolos do primeiro século. Então aqui eles contradizem, fala que teve uma visão e todas as parafernália
assim eles usam como recurso para enganar os menos avisados. Beleza. Agora a gente vai mergulhar mais fundo nas heresias da seita do mormonismo. Tá? Heresia 1 do mormonismo. Os apóstolos mormons ensinam que Jesus era um ser criado, que é espírito, irmão de Lucifer. Isso mesmo, né? A seita do mormonismo ensina que Jesus Cristo é um espírito e é irmão de Lucifer. Como assim, a Testemunha de Jeová, o Espiritismo, eles pregam a mesma coisa. Falam que Jesus Cristo é um ser criado, tá certo? Fala que o Jesus Cristo é um criado, um empregado de Deus, um agente de obra. Mas a gente vai ver no próximo slide que não é assim que a coisa funciona. Por isso que eu falei que esse estudo ele é pequeno, o tema a gente vai analisar e ver qual é a diferença do apóstolo Mormon e do apóstolo bíblico, mas ele tem muito conteúdo aí que com certeza vai ser benção para você. Eu acho, né? Eu não posso falar com certeza. Eu, eu não gosto nem de estar usando essa palavra, tem certeza, não. Eu, eu acho, eu creio. Fica melhor assim. Resposta apologética. Os apóstolos bíblicos ensinam que Jesus é Deus e é o Criador. Confira. Vamos lá. Eu amo esse texto, irmão. Eu amo esse texto. Botei aí de novo, né, para facilitar a sua leitura, para você não ficar lendo na Bíblia. Depois você vai lá, vocês vão lá e conferem somente, ok? Então vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja soberania, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1.15-16. Continuando o texto, fazendo uma boa referência cruzada aqui. Colossenses 2.9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nossa, irmão, que benção, né? Olha só, é muito forte esse texto aqui, olha. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse corpo aqui, irmão, é corpo glorificado, um corpo físico de Jesus glorificado, um corpo, sabe, um corpo puro de Jesus. Então não está falando aqui que habita a metade, não, está falando que toda a plenitude da divindade. Você sabe lá o que é isso? A gente não tem ideia do que seja isso. Tá? Isso significa que Jesus, em poucas palavras, que Jesus ele é Deus, ele tem a mesma natureza do que o Pai. Então tá aí a nossa resposta apologética, contraponto, né, do que o mormonismo ensina. Jesus Cristo não é um ser criado e nem tão pouco irmão do diabo, certo? Ele é um criador. Jesus é criador, Jesus é Deus. Ok? Muito bem, irmão. Então vamos para o nosso próximo estudo apologético, respondendo às seitas. Voltei aqui com o Dr. Norman Geister, que eu falei para vocês que eu bebo muito da água dele e eu gosto da apologética dele. Nota apologética. O texto de Colossenses 1.15-8 explica o sentido de Jesus ser o primogênito da criação. Eu botei aqui, né? Para ficar legalzinho, tá?
o nosso estudo aí. Vamos ver aqui vamos ver aqui o que o nosso coleguinha, nosso professor, Dr. Norman Geist, explica. O Dr. Norman Geist comenta muito bem esta explicação. Vamos lá. O termo primogênito, fecha aspas, não contém o significado de, primeiramente criado. Primeiramente criado, isso mesmo. Prosseguindo. Nos tempos bíblicos, esse termo significava primeira posição, ou primeiramente. Preemente. Isso aí. Preeminente. É isso mesmo. Preeminente. O rei Davi foi, de fato, o último filho nascido a Jessé. Contudo, foi chamado de primogênito. Aí, tá vendo? Primogênito. Pelo fato de ser ele o filho preeminente. Aí tá aí, Salmo 88.27. Cristo é preeminente porque ele é o Criador. João 3, que fala no princípio era o verbo estava com Deus, né? O verbo era Deus. Muito bem. Ponto 3. Além do mais, Jesus não pode ser Miguel, como ensina, ele faz algumas considerações aqui da Testemunho de Jeová, ele vai falar aqui, né, sobre isso aqui, algumas coisas que a seita fala, né, cita. Então ele faz aqui, uma citação. E também Testemunho de Jeová, a Adventista fala que Jesus é Miguel, tá bem. Além do mais, Jesus não pode ser Miguel, considerado o primeiro anjo criado, viu? Ele fala aqui, né? Porque ele mesmo criou todos os anjos. Está lá, como acabamos de ler, né? Colossenses 1.16. E todos eles adoram. Hebreus 1.16. Que lá fala que todos os anjos os adoram. Então ele cita aqui. Também não se justifica a inserção do termo outras no termo de Colossenses 1.16 e 17. O fato que Colossenses 1.16 ensina que Cristo criou todas as coisas, e sendo assim, o próprio Cristo não pode ser alguém que foi criado. Quando eu falei que ele cita aqui sobre algumas coisas diferentes, né, do nosso estudo, ele está citando aqui sobre a Testemunho de Jeová, porque essa palavra aqui, termo outras, se encontra na aberração da natureza, a aberração da tradução do Novo Mundo, né? Aquilo ali é uma perversão, é chamado de perversão do Novo Mundo. As Testemunhas de Jeová coloca lá, embora eu tenha essa falsa Bíblia aqui no meu escritório, está lá fora. E lá realmente a seita acrescentou essa palavra aqui, outras. É o que o Dr. Norman Geist está falando aqui. Não existe essa palavra aqui no texto grego e na Bíblia original, a nossa Bíblia, no caso, né? Então, por isso que eu falei que você vai ver algo aqui que o Norman Geist está citando em relação à Testemunha de Jeová. Ele prossegue. Uma boa referência cruzada de Isaías 44.24, onde o próprio Deus diz de modo assertivo, abre aspas, eu sou o Senhor, ou seja, Yahvé, que o autores se Yahvé fez todas as coisas, ou seja, que o autores se Yahvé fez todas as coisas por si mesmo e sozinho. É óbvio que ele não criou primeiramente a Jesus e então todas as demais coisas foram criadas através dele.
Se Yahvé é chamado de Criador do universo, esse Jesus também é chamado. Né? Se Yahvé é chamado de Criador do universo, esse Jesus também é chamado. Então, todos os dois é chamado de Criador. Beleza? Então, vamos lá. Heresia 2 do mormonismo. Os apóstolos mormons ensinam que Deus é um homem exaltado de carne e ossos. Ah, mas, irmão, a Bíblia não fala que Jesus. Ah, Agora você vê na Bíblia, irmão, Deus é tendo boca, nariz, mão, pé, e até mesmo cabelo, certo? Isso nós chamamos de um termo, caso você não sabia, desconhecer esse termo, nós chamamos isso de antropomorfismo, tá? Coloquei aqui alguns desenhos, né, para assim melhorar a sua compreensão. Aí eu botei o nariz, mão, olho, pé, ouvido, cabelo, tá? Então vamos lá. Antropomorfismo normalmente significa atribuição de forma humana a Deus, tá? Então, nós atribuímos isso aí a Deus, essa palavra, tá certo? A outra palavra também aqui, que embora não se enquadre no nosso estudo apologético, mas é bom que os irmãos conheçam, fiquem sabendo o que é. E antropopatismo. O antropopatismo significa atribuição do sentimento, das paixões, das emoções e do sofrimento humano a Deus. Então, quando nós falamos, Deus chorou, enfim, nesse sentido, nós estamos usando essa linguagem aqui, antropopatismo, significa atribuição do sentimento, tá? É isso aí. Emoções, sofrimento humanos a Deus, né? Das paixões, das emoções e do sofrimento humanos a Deus. Irmão, eu estou sem óculos, né? Que os irmãos aí me perdoam, tá? Prosseguindo. Normalmente, os teólogos concordam que tanto o termo antropomórfico, isso mesmo, quanto aos antropopático na Bíblia são atribuídos a Deus em um sentido metafórico. Somente a seita se prende a uma consistente interpretação literal dessa palavra. Então, é o que acontece com o mormonismo e outras seitas que elas prendem, ela não estuda as regras da hermenêutica, as palavras, né? E aí acaba fazendo uma confusão. Pensa que realmente que Deus ele tem boca, tem bumbum, tem nariz, mão e etc. Talvez você se lembre de um texto que é muito conhecido lá no dilúvio, quando teve dilúvio, aí o termo fala que e lembrou-se Deus de Noé. Lembra disso? E lembrou-se Deus de Noé.
Mas ali é uma linguagem figurada, irmão. É isso aqui que está se usando, tá? Está usando esses dois termos aqui, antropomorfismo e em outras passagens se usa antropopatismo, tá bom? São linguagens figuradas, tá? Não é literal isso não, como a seita querem. Muito bem. O termo antropomorfismo imputa vários atributos a Deus. A Bíblia retrata como tendo órgãos, perdão aqui, botei 2 vezes aqui, mas o irmão me perdoa aí, tá? É que eu falei, que eu tô usando agora, né, o sistema, então os irmãos me perdoam. Os irmãos delete isso aqui. Olhos, olhos, pés, nariz, ouvido, mão e até mesmo cabelo, tá? Muito bem. Caso os irmãos queiram o PDF, né, dos slides, eu vou ter a bondade de consertar isso aqui, ok? Muito bem, então vamos lá. Resposta apologética, está aí o nosso juiz, né? Nosso juiz aí com o martelo dele. Os apóstolos bíblicos ensinam que Deus é espírito. Em contrapartida, os hereges lá do mormonismo diz que Deus é um ser humano, né? Tem osso, tem mão, tem perna, tem cabelo. A diferença dos nossos apóstolos bíblicos é fundamental, né? Os apóstolos bíblicos ensinam que Deus é espírito. Confira comigo 2 Coríntios 3,17 e 18. Lemos assim: Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, ali há liberdade. Outro texto, fazendo uma boa referência cruzada. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí está aqui, lembra dessa passagem? Que Jesus teve um diálogo com essa mulher samaritana no poço, né? E Jesus falou que Deus é espírito. Então, o mormonismo já cai por terra, né? As heresias, os argumentos dele que Deus tem ossos e um corpo físico, já cai por terra isso aí, tá? A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que Deus é espírito, tá ok? E muito bem. Essa é a nossa resposta apologética e a diferença dos apóstolos bíblicos ensina que Deus é espírito e os hereges lá ensinam que Deus tem bumbum, tem mão, tem perna e tem tudo. Muito bem, irmão. Então vamos lá para a próxima heresia do mormonismo. Os apóstolos mormons ensinam que há muitos deuses no universo. Olha que aberração. É isso mesmo. Aí eu botei aqui uns desenhos, umas figuras aqui para dar sustentação naquilo que nós estamos falando, tal, né? Aí coloquei aqui vários figuras aqui de deuses gregos, mas é exatamente isso aqui, tá? Exatamente aqui, isso aqui. Vou adiantar logo para você algo que nos próximos slides nós vamos estudar. Se você perguntar para um adepto desse aí do mormonismo, deixa eu pegar aqui a falsa Bíblia dele, os livros. O mormonismo são aqueles dois jovenzinhos que vestem a camisa, essa aqui não, essa aqui é preta, né? O mormonismo são dois jovens que andam sempre de 2 em 2 com a camisa, com a gravata, parece funcionário do Guanabara, sei lá, dos mercados desse aí na vida, né? E sai distribuindo, deixa eu ver, sai distribuindo esse falso evangélico aqui, que Paulo condena. Lembra quando Paulo fala, se alguém anunciar outro evangélico, também um anjo seja amaldiçoado. Então ele sai
escrevendo aqui, ou melhor, ele está distribuindo esse falso evangélico aqui. Isso aqui é um plágio da Bíblia, irmão. Tudo isso aqui é plágio. Joseph Smith não fez coisa nenhuma. Ele pegou a Bíblia e foi escrevendo, adulterando, trocando de palavras, sinônimo. Então, tudo isso aqui é plágio da Bíblia, tá? Inclusive ele tem esse livro aqui também, o manual deles que ele distribui. Esse livro aqui eu que pedi. Eu liguei para lá para o Mormonismo, para a seita lá, para a gráfica e pedi. Então, quando eles vieram aqui, eu tive um debate com eles. Primeiro eu peguei o livro, né? Senão ele não ia me dar o livro, certo? Aí eu peguei esse livro. Porque assim, irmão, quando você vai discutir um tema apologético, você tem que ir na fonte. Você não pode falar, alguém me falou, ou você pegar esse livro aí que tem na livraria, tal, o cara escreve lá e você lê. Não, você tem que ir na fonte, tá? Usar as próprias literatura deles contra eles mesmos. Está escrito lá, ó, Sentinela, entendeu? O nosso ministério. Estou citando esse livro aqui, isso é um livro da seita Testemunho de Jeová, tá? Então é isso aí, o mormonismo eles são uma aberração da natureza, nesse sentido teológico, tá? Nós amamos os adeptos da seita e respeitamos, lembra a nossa fala introdutória? O que não é a apologética? Então, a apologética não é falar mal, é dar uma resposta sólida. Beleza? Mas se você perguntar a um adepto desse aí se eles vão ser Deus, a resposta dele é sim. Eles pretendem ser Deus um dia, construir outro céu. Né? Todos eles, os adeptos aí do mormonismo que andam de dois em dois, eles acreditam nessa heresia, que um dia eles vão ser deuses, né? Que vai casar lá no céu, vai construir família. Mas isso aí, sabe onde que ele tirou? Ele tirou da mente luciferana de Satanás. Lembra? Quando Satanás disse para Eva, você pode ser Deus também, basta você comer a árvore aí, né, do conhecimento. Então, aí, essas heresias, quem colocou na cabeça do mormonismo foi o Satanás, o pai deles, né? Ah, muito bem. Resposta apologética. Os apóstolos bíblicos ensinam que existe apenas um Deus. Um Deus. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Homem, Cristo Jesus. Aqui eu estou usando a linguagem MVI, tá? Depois você confere lá. Mas o nosso apóstolo, né, bíblico, fala que existe apenas um Deus, não vários deuses. Isso é uma aberração, isso é uma heresia gritante. A falta de respeito para com o nosso Deus. E a pessoa pensa, às vezes, os nossos irmãos em Cristo, quando passa na televisão, o mormonismo chamando ele para ouvir a palavra de Cristo, de Jesus, de Deus, embora ele use a mesma linguajar da gente, mesma semântica, mas é diferente. O Deus dele é falso, é o diabo, não é o Deus da Bíblia. O mormonismo, Jesus do mormonismo, o Jesus dele não é Bíblia, é o próprio diabo disfarçado de anjo de luz. Tá? Então está aqui nossa resposta apologética. Os apóstolos bíblicos ensinam que existe apenas um Deus. Tá? A diferença dos apóstolos mormonismo e do nosso apóstolo cristianismo é que Deus, só existe um Deus, ok? Não vários deuses. Muito bem, vamos para a quarta heresia do mormonismo. Os falsos profetas, né,
os apóstolos, o mormonismo ensina que os seres humanos podem tornar-se Deus. É o que eu falei para você, né? Adiantei aqui. Mas é exatamente isso aí, né? As heresias do mormonismo ensina que o teu membro lá, os teus seguidores da seita, os seres humanos podem se tornar deuses. A resposta apologética está aí, nosso juizinho com o martelo. Os apóstolos bíblicos ensinam que os seres humanos jamais se tornarão Deus. É isso aí. A diferença, que o tema aqui nós estamos estudando a diferença do que ensina o apóstolo do mormonismo e que ensina os apóstolos do cristianismo bíblico. Tá? Os apóstolos bíblicos ensinam que os seres humanos jamais se tornarão Deus. Atos 14.14 e 15. Nós lemos assim. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio das multidões, gritando, abre aspas, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, viu? Somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afastasse dessas coisas, vão se voltando para Deus vivo, e que fez o céu e a terra. Então aqui ele fala assim, ó, se afaste dessas coisas, olha, gente, né, vamos fazer uma portuguesada aqui, gente, nós não somos Deus, nós somos humanos como vocês, nós temos a mesma natureza como vocês, então vocês têm que se afastar dessas coisas e volte para Deus, ok? Então Paulo ali, ele repreendeu aquele povo ali de Éfeso, né? Quando ele fez aquele milagre lá, a pessoa pensou que ele era Deus e tal. Botei aqui, né? Uma figurinha do apóstolo Paulo aqui, fazendo esse milagre, e que deu esse rebuliço aí, nessa questão, tá? O povo queria adorar Paulo como Deus. E tá aí, né? Enquanto que as heresias do mormonismo ensinam que os seres humanos podem se tornar deuses, os nossos apóstolos bíblicos diz que não. Tá? E está aqui, nós botamos aqui o texto bíblico para dar sustentação naquilo que nós estamos falando, que aqui nós usamos a Bíblia. Beleza? Vamos para a nossa conclusão. Tá aí ele aí, ó. De novo aí, o símbolo da heresia. O símbolo da heresia lá atrás, lá, ó. Tá vendo? Aí, irmão. Toma cuidado com ele. O perigo espiritual representado pelas seitas. É isso aí. Os perigos espirituais representados pelas seitas. Vamos lá. As seitas estão envolvidas em sério engano. Os enganos são sempre perigosos, pois descaminha as pessoas da Bíblia. É isso mesmo. A Bíblia declara que o diabo é o pai da mentira. Abre aspas. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é o próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. João 8.44. Finalmente, todo engano é inspirado por diabo. Finalmente, todo engano é inspirado no diabo, conforme colocado pelo apóstolo Paulo. Mas o Espírito expressamente afirma que no último dia
Alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônio. 1 Timóteo 4.1. Aquele que dão crédito à mentira já estão enganados. E se agirem conforme essas mentiras, estarão sempre em perigo. É o que eu falei aqui, né? A seita do mormonismo, o pai dele foi o diabo, tá? Quem agiu, quem inspirou essa doutrina foi o próprio Satanás, conforme aqui o apóstolo Paulo escreveu aqui e também o que Jesus falou lá em João 8:44, tá? Então foi isso aqui mesmo, tá? Que aconteceu. Satanás inspirou, deu uma mente luciferiana para os teus filhos. Aliás, o seu filho, né? Joseph Smith. Filhos também, porque a seita, testemunho de Jeová, são tudo filho do capeta, não tem conversa. Botei algo aqui interessante aqui. O perigo espiritual de acreditar em uma mentira é ainda mais sério. Ele tem consequência eterna. Morrer crendo no Jesus das Testemunhas de Jeová ou no do mormonismo é morrer crendo em um Jesus falsificado, que prega o evangélico falsificado e que produz uma salvação falsificada. Então, irmão, é um perigo você morrer crendo nesse Jesus do mormonismo, do espiritismo e da testemunha de Jeová. Você vai parar no céu errado, ok? Então toma cuidado com esse pessoal que está na tua casa aí todo domingo, batendo aí, oferecendo uma revistinha, a sentinela, e outro oferecendo o falso evangélico do Joseph Smith. Muito bem, irmão. Está aqui o nosso slogan, né? A apologética para a glória de Deus. O nosso ministério apologético é defendendo a fé e sola a escritura. Ok? Ore pelo nosso ministério, ore também por esse canal. Como diz aí o pessoal, dá um like, dislike. Fica à vontade, tá bom? Que Deus abençoe a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus. E, se Deus quiser, veremos, né, nas próximas aulas apologética defendendo a fé, aqui nesse mesmo canal, em Cristo Jesus, ok? Que Deus nos fortaleça e que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Graça e paz.